Eu passei 3 noites em Londres num hotel com péssima avaliação pelos usuários e nesse vídeo eu vou te contar como foi minha experiência e se valeu a pena ou se foi uma completa furada. Eu sou o Pedro e você tá no canal Vai Por Mim Viajante. Bom, era 2024 e eu tava fazendo uma viagem pela Europa e eu tinha incluído Londres no meu roteiro. Sabendo que Londres era uma cidade muito cara, eu queria economizar. Lá em Londres eu queria ficar numa boa localização, num hotel, não tava afim de ficar em hostel, e que não fosse muito caro. Então eu queria 3 coisas que não tinham muito como acontecer, a não ser que eu abrisse mão de alguma coisa. Esse hotel ele era bem localizado, ele era perto da estação King's Cross, que é uma estação que tem ligação com muitas partes da cidade e tem trem também para fora de Londres, então é uma boa localização. Aí na hora que eu fui reservar, é óbvio que eu vi as avaliações, né, e eram avaliações ruins, né, as pessoas falando suas experiências, né, mas mesmo assim eu pensei, quero economizar, vou arriscar. O hotel ficava numa rua legal, tinha uma praça bem na frente, tinha vários outros hotéis ao lado, e pelo que eu tinha visto, eram hotéis com boas avaliações, mas eu tinha pego esse com baixa avaliação porque era mais barato. Entrando no hotel, tu já começa a perceber o porquê que a nota é mais baixa. O recepcionista nos recebeu, ele nos recebeu super bem, né? Foi eu e minha namorada, a gente foi bem recebido, né? Preenchemos lá a papelada que faltava, enfim. E daí ele foi nos levar até o quarto. Bom, eu como nunca tinha ido para Londres, estava acostumado com hotéis que a gente sobe uma escada, né? 1, 2, 3 lances de escada para chegar no quarto do hotel que a gente reservou. Ou no mínimo ficar no mesmo andar, né? No térreo. Foi então que ele começou a guiar a gente escada abaixo. E numa escada bem apertada, com chão de carpete, tudo muito apertado, escuro, com apenas algumas luzes assim, só para não tropeçar, né? Eu achei estranho, mas pensei, bom, vamos lá, né? Vamos ver no que vai dar. Bom, descendo as escadas, a gente foi chegando nos corredores bem apertados, assim, tudo muito, assim, no limite para uma pessoa se deslocar ali dentro. Eu lembro que eu passei por um lugar que eu acho que seria como se fosse a sala do café da manhã, e tinha uma janelinha na porta, assim, eu olhei, tava vazio tudo, não tinha nada. Só umas mesas, assim, mas mais nada, assim. Aí eu fui seguindo, a gente desceu a escada, virou à esquerda, à direita, e tinha mais um corredor longo. Aí tinha acho que mais 3 portas assim, e uma delas era o nosso quarto. Foi então que daí ele pegou uma chavezinha pequenininha, colocou na entrada ali, abriu a porta e tava ali o nosso quarto. Era um quarto grande, aí à direita tinha uma cama de casal, e à esquerda tinha a porta pro banheiro. Bem na frente tinha um armário velho, mas era um armário. Então a gente entrou ali, ele apresentou bem rapidamente como que funcionava ali os horários. Não tinha direito a café da manhã. Aí ele saiu, nos deixou com a chave e saiu, e a gente fechou a porta e vamos se acomodar aqui, né, arrumar as malas e tal. Foi daí que eu comecei a, né, tentar descobrir por que além do que a gente já tinha visto, né, que a gente desceu uma escada apertada com tudo, um clima meio obscuro, assim. Eu pensei, bom, vamos ver o que mais nos aguarda, né, nesse hotel. Foi daí então que eu comecei a notar as coisas. Tudo lá era muito antigo, e dava pra ver que não era muito bem cuidado. A janela, eu assim, tava imaginando, vou abrir a janela, né, e vou ter alguma coisa pra ver, né. E eu assim, quando eu aluguei, eu não fazia ideia de que o quarto era quase que no subterrâneo, né. Então eu achei que eu ia olhar pela janela e ia ter uma vista, no mínimo uma vista pra rua. Mas aí então, eu abro ali a cortina e a janela dá de vista pra uma parede. E eu, putz, né, não entrava nada de luminosidade lá dentro. Então eu pensei, não vou nem deixar aberto isso daqui. Vou deixar a cortina fechada porque eu não quero nem ver o que tem lá fora. O banheiro também, o quarto era grande e o banheiro era meio pequeno, então isso não fazia muito sentido. A distribuição ali estava meio estranha. O banheiro ele era bem, também não tinha janela, tinha só ali o banheirinho com uma cortina, o vaso, e ele era tudo bem apertado, assim. Também a pia era super simples, era tudo lá muito, muito simples. Bom, a gente ali se organizou, colocou as malas, né, enfim, todo nos seus devidos lugares e pensou, bom, vamos sair e dar uma passeada aí. A gente queria passear logo pela cidade, a gente estava curioso. Aí de noite voltamos, então, passamos de novo pelas escadas, o corredor, e fomos se arrumar para dormir. Aí quando a gente foi arrumar a cama, já dava para ver que era tudo meio, as paredes meio com um pouco de mofo, assim. Nada muito horrível, mas tinha um pouco de mofo. Os cobertores, eles eram mais velhos, as toalhas que a gente usava também, eles eram mais velhas. Assim, resumindo, lá era tudo muito velho. Bom, e já que a gente só ia pro quarto, né, pro hotel pra dormir, a gente passava o dia fora, o dia caminhando, a gente só chegava em casa
em casa, né? A gente chegava no hotel morto de cansaço, a gente só tomava um banho e ia pra cama dormir. Bom, talvez você esteja me perguntando se foi tão ruim assim a experiência, depois de todos esses detalhes que eu dei. Agora, sobre se vale a pena ou não, depende. Depende de quem tá lá. Ou seja, depende de você, ou de mim, no caso. Basicamente, pra mim, eu acho que por mais que não tenha sido a melhor experiência com o hotel e que lá não era a melhor qualidade possível, eu economizei dinheiro, então pra mim, valeu a pena. Eu só tava lá pra conhecer a cidade, então eu mal passava no hotel. Eu ficava fora só, o tempo todo, só caminhando na rua. Só precisava de um lugar pra dormir, um lugar fechado e que eu me sentisse seguro pra dormir. Pro caso de uma pessoa que quer aproveitar mais a cidade, vai passar mais dias, quer mais conforto, ter um café da manhã, porque lá, por mais que tinha um lugar para café da manhã, não tinha café da manhã. Pelo menos eu acho que se tinha era pago a mais e era um valor que não compensava. Então, para uma pessoa que quer mais conforto, né, principalmente até pessoas mais velhas, assim, eu digo, não necessariamente velhas, assim, idosas, mas pessoas que não sejam jovens mochileiros ou enfim, eu acho que daí não compensa nem um pouco. Eu acho que vale a pena investir um pouco mais para ficar num lugar melhor, tá? Um lugar mais cuidado, enfim. Mas eu não posso reclamar. Eu acho que pelo preço que eu gastei, vale a pena. Bom, se você quer saber como que foi o meu roteiro em Londres, que eu fiquei esses 4 dias, eu vou deixar um vídeo aqui de como que foi, como que eu organizei o meu roteiro. E se vemos na próxima.